entre aspas, me mata. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Dar de graça o que de graça receber. Allan Kardec, o codificador, trabalhará os seguintes subtítulos: dom de curar, preces pagas, vendilhões expulsos do templo, mediunidade gratuita. Hoje, vamos abordar os itens 1 e 2, e o subtítulo é Dom de curar. O codificador vai extrair do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 10, o seu versículo 8, quando Jesus, assim, nos dá este ensinamento: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Este versículo 8 do capítulo 10, Jesus, no primeiro momento, reunindo os 12 apóstolos, confere a eles irem às cidades circunvizinhas levar a sua mensagem. Foram 2 a 2. E ele vai relacionar uma série de instruções que se encontram no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, e Allan Kardec está separando este versículo 8. Este versículo, obviamente, hoje, compreendendo as chaves que a doutrina nos traz, Jesus não está simplesmente agora falando ou falou para os apóstolos. Se nós que estamos na condição de aprendizes ou estamos nos esforçando para nos tornarmos aprendizes do Cristo, esse convite também é para nós. E o que ele nos pede? Que curamos os enfermos, que ressuscitamos os mortos, que limpamos os leprosos, que possamos expelir os demônios, que possamos dar de graça tudo aquilo que de graça nós recebemos. Bom, como que nós podemos entender isso? Como que eu posso, hoje, trazendo para o campo prático da minha existência, realizar este ensinamento do Cristo? Neste capítulo, o Kardec ele vai trabalhar dentro de uma diretriz. E aqui no item 2 nós vamos saber qual é. Quando ele assim diz: dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido? Então, Kardec está trazendo essa informação. O que os apóstolos haviam recebido? Do Cristo e, obviamente, de Deus. O que nós temos recebido? De Deus e do Cristo. E aí, Kardec abre uma chave. Era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Então, a doutrina espírita coloca os demônios como sendo os maus espíritos. Ah, Delano, quem são os maus espíritos? Quando o Valdir chegar na questão 130 do Livro dos Espíritos, nós vamos saber qual é. Mas quem tiver a curiosidade, é só abrir o Livro dos Espíritos na questão 130, que Kardec pergunta sobre os demônios. E aí a espiritualidade irá nos responder quem são os demônios de fato. Questão 130. Até chegar lá, né, Valdir? Então, curiosidade à parte, cada um abre o Livro dos Espíritos e vai lá e procura a questão 130. Bom, mas é interessante que Kardec nos chama atenção aqui apenas para os enfermos e os demônios.
E os mortos? E os leprosos? Ele esqueceu? Porque ele colocou o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Então, quando ele coloca o dom que foram recebidos por cada um de nós, no caso ali os apóstolos primeiramente, de curar enfermos e expulsar os demônios, Kardec, neste capítulo, ele vai evidenciar a mediunidade. A mediunidade, como sabemos, é um dos fundamentos da doutrina espírita. Fundamento. Agora, que fique bem claro que a fenomenologia entre a comunicabilidade da esfera física com a esfera espiritual, ou da esfera espiritual com a esfera física, ela não chegou com o espiritismo. Ela sempre existiu em nossa humanidade. Então, nós temos essa informação. Nós sabemos disso. E por que sempre existiu? Porque a mediunidade, conforme Kardec vai trabalhar conosco em O Livro dos Médiuns, é inerente ao espírito. Então, a faculdade mediúnica é inerente ao espírito. Ah, Delano, mas eu não sou médium. É a grande dúvida de muitas pessoas que chegam à casa espírita. Será que eu sou médium? Será que eu não sou médium? Bom, se você quer saber se você é ou não é médium, quarta-feira nós temos aqui a educação da mediunidade. Venha estudar conosco na quarta-feira. Tenho certeza que o Valdir vai receber todos de braços abertos. E aí nós vamos compreender e entender se somos ou não somos médium. Mas, de uma forma geral, conforme Kardec nos ensina, todos somos médiuns, pois é inerente ao espírito, à faculdade. Se somos espírito, somos médiuns. Mas como que essa mediunidade se manifesta no corpo físico? Aí é uma outra questão. E aí classificamos médiuns ostensivos e médiuns não ostensivos. Para ficar mais claro o entendimento, médiuns ostensivos, Chico Xavier e Valdo Vieira, que vão dar passividade a uma faculdade, no caso, a psicografia, que nós fizemos a abertura do livro Conduta Espírita. O Chico, tendo a faculdade de psicografia, tanto quanto o Valdo Vieira, recebendo o Chico Emmanuel e o Valdo Vieira André Luiz. Esses são os médiuns ostensivos, onde a faculdade vai apresentar de forma patente, materialmente visível. E os não ostensivos? É aqueles em que a faculdade existe, mas ela não é evidenciada de um ponto de vista mais material, que se possa visualizar. Pois a faculdade estará inerente ao grau de evolução, de necessidade de cada espírito. Agora que fique bem claro, não é porque fulano ou beltrano seja médium que ele é mais evoluído do que o outro. Isso não é. Isso não procede. Nós temos que ter isso em mente. E quando se coloca dom, lembremos que se é uma faculdade inerente ao espírito, Deus nos deu o dom da vida. Então, a visão é um dom, a audição é um dom, o olfato é um dom, o paladar é um dom, o tato é um dom, e assim sucessivamente. A inteligência é um dom, a capacidade de realizarmos coisas com as mãos, seja uma escrita, uma pintura, um artesanato, um desenho, é um dom.
Mas esse dom, ele não nos é dado, de graça. Ah, mas o título do capítulo é dar de graça o que de graça recebestes. O que é que nós recebemos de Deus de graça, se assim podemos dizer? Então, para ficar bem claro, não sei se o pessoal de casa vai ler, mas eu vou escrever aqui, vocês vão entender. Vida. Deus nos deu a vida. Eu vou escrever de trás para frente, porque o pessoal em casa está vindo de trás para frente. Vida. Né? Eu estou conseguindo escrever de trás para frente. Que coisa boa. É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo. Escrever de trás para frente. Deus nos deu o dom da vida. Quem tem vida é espírito. E este espírito, ele recebe potenciais. É como se fosse uma sementinha. E essa sementinha, nós não sabemos quando colocamos em um determinado tipo de solo, ela vai germinar, ela vai desenvolver, ela vai crescer, e ela vai florescer, e ela vai dar frutos. Então, o espírito diante da sua vida é a mesma coisa. Ele vai estar inserido em um campo de atuação físico ou extrafísico, para justamente saber gerenciar esses potenciais que recebeu como dom diante da vida que Deus nos oferece. Chega um momento do nosso processo evolutivo, em que nós hoje aqui nos encontramos inseridos, que fizemos muitas conquistas, materialmente falando, espiritualmente e moralmente também. E essas conquistas nos permitem, hoje, continuarmos a nossa proposta evolutiva. Porque nós temos um objetivo ao sermos criados. O objetivo é atingirmos a felicidade. Então, quando atingirmos a felicidade completa, nós estaremos na condição de espíritos puros. Espíritos puros. Até lá, não vamos fazer aqui as contas. Vamos voltar para cá. E aí os apóstolos, diante do Cristo, receberam dele um ensinamento. Vocês têm a capacidade de ir aos enfermos e curar, de chegar próximo àqueles que estão mortos e ressuscitá-los, de aproximar de leprosos e limpá-los. E quando os demônios apossarem ou estiverem em locais onde há a manifestação de demônios, expulsai-os. Dar de graça o que de graça recebestes. E aí Kardec trabalha no campo da mediunidade, só que nós não vamos entrar neste campo da mediunidade. Porque a mediunidade, que é um dom, é também conquista do espírito no processo de evolução, como a inteligência, o sentimento, e tudo aquilo que hoje nós já somos detentores. Mas, buscando entender no campo da moralidade, será que nós somos, ou já fomos, ou seremos enfermos? Será que ninguém aqui nunca sentiu uma leve dorzinha de cabeça? Pegando bem leve, né? Dorzinha de cabeça. Né? Aquele incômodo, ou então um mal-estar após comer. Nós estamos, né, nas festas juninas, né? Uma boa canjica. Se passou mal é porque excedeu.
não é verdade? Será que nós nunca tivemos problemas relacionados à nossa pele? Bom, lepra não, mas catapora, sarampo, manchas na pele, insolação. Será que nós nunca tivemos aquela apurrinhação de levantarmos com o pé esquerdo, entre aspas, como se diz, e sermos atazanados por irmãozinhos, que na denominação de Jesus é demônio, e nós vamos entender com a doutrina espírita quem são os demônios? Será que nunca ninguém sentiu uma influência do ponto de vista negativo? Será que ninguém aqui nunca realizou a ressuscitação de um morto? Que é isso, Delano? Mas eu não sou Jesus. Como é que eu vou ressuscitar os mortos? Como é que eu vou curar os enfermos? Deus me livre de chegar perto de leproso. Nossa Senhora, fulano está endemoniado. Vou sair de perto dele. Não vou ficar perto dele, não, porque se o demônio me ver, me pega também. Então, quando Jesus ele fala isso aos apóstolos para levar para o exterior, para as cidades circunvizinhas aonde eles se encontravam, Jesus está dando a eles uma abertura de que naquele momento eles estavam aptos a realizar e a fazer isso, porque vinham aprendendo a operar no campo da intimidade, a curar as suas enfermidades, a limpar as suas chagas, a expulsar os seus próprios medos, a ressuscitar o morto. E aí entendemos o morto numa simbologia no campo da vida, da moralidade. Sabemos que existe o cadáver, mas não é isso que Jesus está nos falando. Porque há muitos irmãos nossos que, mesmo estando no corpo físico ou fora do corpo físico, estão mortos. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. E continuam mortos. Então, Kardec não quis adentrar aqui na questão dos mortos e nem dos leprosos. Mas nós estamos ampliando esse entendimento, trazendo para o nosso campo íntimo. É como se Jesus chegasse para mim e dissesse assim: olha, Delano, você já é capaz de ser o médico de si mesmo. Cure a sua enfermidade. Você está com algum problema do ponto de vista material? Limpa esses problemas, purifica-se. Demônios estão te atazanando? Busque o entendimento, o esclarecimento. Se você está morto diante da vida, em Deus, ressuscite, meu amigo. Ressuscite. E olha que essa ressurreição pode se dar no plano físico, tanto quanto no plano espiritual. Abrindo um parênteses aqui, ele ressuscita Lázaro, e quando Jesus é colocado à cruz, 3 dias depois também ele ressuscita. Então, nós temos 2 campos de ressurreição. Mas, se nós estamos trabalhando para buscarmos esses valores, esses dons, condicionando os nossos espíritos a partir de agora, fazermos uma limpeza psíquica de sentimento, se faz necessário atender ao convite do Cristo. Porque se Deus nos deu a vida como um dom maior, e vida, quem tem é espírito. Quem tem vida é espírito.
ou o princípio inteligente, de acordo no campo em que ele está atuando. Então, nós temos dois elementos gerais no universo, e acima dos dois, Deus. Elemento material e elemento espiritual. Quem tem vida é elemento espiritual. E o elemento material? Aí, convido todos a lerem a questão 27, que Valdir vai chegar daqui uns dias, né? Ou daqui uns meses, né, Valdir? Como trabalhar a expulsão dos demônios, a limpeza ou a purificação dos leprosos, a cura das nossas enfermidades, ou, conforme Jesus colocou, a ressurreição do morto ou dos mortos em nosso campo íntimo. Aí nós trouxemos aqui uma lição do livro Contos desta e doutra vida, pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, através do médium Francisco Cândido Xavier. Porque diante da vida, a gente tem aquele apelo para nunca nos envelhecermos, não é verdade? Alguém aqui quer ficar, né, cheio de ruga, cheio de... né? Aí o irmão X diz assim, o segredo da juventude, é o título do capítulo, o segredo da juventude. Capítulo 26 deste livro, Contos desta e doutra vida. Formoso anjo da justiça na balança do tempo, recebia pequena multidão de espíritos recém-desencarnados da terra. Eram todos eles pessoas maduras, sobre as quais o ministro da lei deveria emitir um juízo rápido, como introdução à mais ampla análise, assim como o magistrado terreno que, na fase inicial de um processo, pode formular um despacho saneador. Velhos, gotosos e dementados. Então, os espíritos chegando do outro lado. Como? Velhos, gotosos e dementados, abatidos e caquéticos, demonstrando evidentes sinais de angústia, congregavam-se ali guardando as características das enfermidades que lhe haviam marcado o corpo. Enfermidade. Não souberam trabalhar a enfermidade diante da vida, no espírito, no campo da intimidade. Muitos choravam a feição de crianças medrosas, outros comprimiam o coração com a destra enrijecida, ao passo que muitos outros se erguiam com imensa dificuldade, arrastando, trêmulos. As sensações da carne ferreteavam-lhe o íntimo, detendo-lhes o ser nas amargas recordações que traziam do mundo. Conduzidos a exame sob a custódia de benfeitores abnegados, os nossos anjos guardiões, acusavam essa ou aquela diferença para melhor, recebendo uma ficha explicativa para o início das novas tarefas que os aguardavam no plano espiritual. Agora, era um psicopata recobrando a lucidez. Depois era um hemiplégico retomando o equilíbrio. Entretanto, os traços da velhice corpórea perseveravam quase intactos, exigindo de certo longo tempo na vida nova para serem devidamente desintegrados. Ou seja, o corpo perispiritual igual o corpo físico, quando deixou pela desencarnação. Em derradeiro lugar, no entanto, aproximou-se do anjo pobre e velhinha, humilde, triste. Os cabelos de prata, as rugas que lhe desfiguravam o rosto, denunciavam aproximadamente 80 anos de luta física. 80 anos. Coisa boa, hein? Trazida, contudo, a grande balança, ó divina surpresa. De anotação em anotação, fazia-se mais jovem. Até que, abençoada pelo sorriso do aferidor angélico, o anjo sorriu para ela. A estranha anciã converteu-se em bela menina e moça nos 20 anos primaveris. O corpo perispiritual da mesma, que chegou lá aparentando a idade que tinha no plano físico, 80 anos, quando subiu na balança e foi aferido a sua ficha,
ela foi se tornando cada vez mais jovial. O corpo perispiritual foi transformando. É uma das propriedades do perispírito. Toda a Assembleia vibrou de felicidade ante o quadro inesquecível, intrigado. Irmão X, né? Intrigado, ele olhou assim, mas como que pode isso? Aberei-me do antigo orientador e perguntei pela razão da inesperada metamorfose. O esclarecido mentor pediu a ficha da celestial criatura. Para socorro de minha ignorância, e na folha branca e leve, pude ler admirado. Ou seja, trouxeram-lhe a ficha. Ele pegou e entregou para ele, o irmão X. Lê a ficha da nossa irmã. Todos nós temos uma ficha diante da vida. Nome, Leocádia Silva. Profissão, educadora. Então, foi uma professora. Existência terrestre, 701.280 horas. Tempo total de vida dela. 701.280 horas. Aplicação das horas. Serviço de autoassistência para a justa garantia no campo da evolução. Então, de acordo com a existência dela, eles computaram as horas e aí eles vão determinar na ficha a hora que ela despendeu para garantir o sustento no campo físico. Mocidade laboriosa, 175.200 horas ela gastou. No magistério digno, como professora, vejam bem, magistério digno, ela soube louvar a profissão. 65.700 horas. Com alimentação e higiene, ela gastou 43.800 horas. Então, aquela hora que a gente senta para almoçar, para comer um lanchinho, para tomar um café, tudo isso foi computado. Estudo proveitoso e atividades religiosas, 41.900 horas. Repouso necessário ao refazimento, 109.500 horas. Aí, na ficha vem escrito, serviço extra, completamente gratuito em favor do próximo. Esse serviço agora foi computado daquilo que ela doou de si mesma para a vida, curando os enfermos, limpando os leprosos, ressuscitando os mortos e expulsando os demônios, que durante a sua existência ela soube fazer em si mesma, para depois auxiliar. Devotamento aos necessitados, 85.100 horas. Movimentação fraterna em missões de auxílio, 32.840 horas. Noites de vigília em solidariedade aos enfermos, 33.000 horas. Conversação sadia, no amparo moral genuíno. Até a nossa conversação é computada. 54.750 horas. Variadas tarefas de caridade, 59.490 horas. Total de horas da ficha da irmã, 701.280. Compreendeu? O anjo fala com o irmão X. Sorridente. E ante o meu insopitável assombro concluiu: quem dá o seu próprio tempo a benefício dos outros, não conta tempo na própria idade, no sentido de envelhecer. Leocádia cedeu todas as suas horas disponíveis no socorro aos irmãos do mundo. Os dias não lhe pesam, assim, sobre os ombros da alma. Meu interlocutor afastou-se lépido para felicitar a heroína. O anjo foi abraçá-la. E contemplando elevado o semblante radioso do mensageiro sublime que presidia a grande reunião, compreendi o motivo pelo qual os anjos do amor divino revelam em si a suprema beleza da juventude eterna. Essa lição
proposto pelo nosso querido irmão X no livro Contos desta e doutra vida. Que Jesus possa nos abençoar para que possamos operar em nós a cura dos nossos demônios, da nossa lepra, que são as chagas morais que trazemos, daquilo que ainda é morto em nós no campo da moralidade, para aprendermos a expelir toda a enfermidade que ainda trazemos no campo de nossas almas. Então, que Jesus possa nos abençoar. Nós vamos convidar